No dia 19/11/2022, nós fizemos uma live aqui no canal falando sobre os futuros da Position Exchange e todo o desenvolvimento que vem caminhando em cima dele. Acontece que essa funcionalidade já está na testnet e ela está liberada para que a gente possa testar. Inclusive na live eu falei várias vezes para que você testasse isso e ajudasse a comunidade, a equipe aí, reportando erros ou dando conselhos de como aquilo poderia ficar melhor. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como acessar a testnet e como que você faz para estar testando a funcionalidade. Fala investidor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Meu nome é Kevin e seja muito bem-vindo no Naipe Investimentos. Antes de irmos para o vídeo, eu queria muito agradecer 1.280 inscritos no canal. Muito obrigado a todo mundo que assiste, comenta, que deixa o seu like. Se você não é inscrito, peço que você se inscreva nesse canal para não perder nenhum de nossos conteúdos. Aqui nós falamos sobre economia, mercado e investimento. Não esqueça, se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece dentro do mercado tradicional e do mercado cripto, vai lá no nosso site, no naipeinvestimentos.com, que lá você vai ter todas essas informações. Nós também estamos na COS TV e no Instagram. Aqui em cima tem toda a informação para você, tá bom? Vai lá e nos siga em todas as redes sociais. Bom, meus amigos, como que você vai fazer para usar a testnet, né? O que eu fiz? Primeiramente, eu fiz uma carteira do zero para a gente poder utilizá-la só para isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ter a carteira aí, você pode usar a sua, mas o recomendado é que você crie uma carteira nova, né? Eu aconselho você criar uma carteira nova só para isso. E você vai entrar nesse link aqui que eu vou deixar para você na descrição aí, ou no primeiro comentário fixado, ou nos dois. Então você vai observar aí. Bom, depois que você entrou aí nesse link, como eu abri e fechei, deixa eu colocar de novo. Ele vai já solicitar uma opção aqui na tua MetaMask, ó, para você aprovar a Binance Smart Chain na testnet, né? Porque você vai precisar da testnet da BNB. Logo depois que você fizer isso, você vai clicar aqui, vai vir em Connect para você poder conectar sua carteira nessa testnet. Ele vai conectar para você. E aqui em cima já vai aparecer a mensagem que é para você sacar os seus $10.000 de teste aí para você poder fazer essa opção. Então você vai vir aqui, vai clicar e aqui ele já vai te fornecer a operação. E aqui você vai reparar uma coisa, ele vai te cobrar uma taxa e vai falar para você que você não tem fundos para isso. E o que você vai fazer? Você vai pegar BNB de teste, né? Como que você vai fazer para pegar os BNB de teste para você estar testando aí a funcionalidade da plataforma? Você vai vir aqui na sua carteira da testnet, vai copiar, vai vir nesse site aqui que eu também vou deixar na descrição, vai colar a carteira e vai clicar aqui, ó, Give me BNB, e ele vai te enviar o BNB, tá? Ele vai te enviar a quantidade de BNB que você necessita para você poder fazer esses testes. Você tá falando que eu sou um robô. Pronto, ó. Ele vai aparecer essa mensagem e vai falar que você conseguiu sacar os seus BNBs. Bom, depois você vai ver a sua carteira e você vai ver que caiu 0.5 BNB nela. E agora sim você pode pegar e fazer as transações, né? Você volta aqui na plataforma da Pose, clica aqui, vai em Claim novamente. E agora sim você vai conseguir fazer a operação com facilidade. Aqui a gente clica em confirmar e pronto, tá? Nós já vamos ter conseguido aí os 10.000 BNBs, ele até avisa a gente aqui. Aqui embaixo é um videozinho, então eu vou fechar isso daqui que nós não vamos precisar. Bom, o que a gente pode reparar a priori, né? Quando a gente olha diretamente para cá, é que não é tão diferente de outras plataformas que nós já estamos acostumados. Isso no sentido de facilidade, né? Claro que a complexibilidade por trás de programação e de utilidade é muito maior, mas visivelmente falando, nós temos uma plataforma comum, com order book, com velas, com tempo e assim por diante, né? O que nós temos aqui em cima na lateral esquerda, né? Nós temos a moeda, o par de moeda que nós estamos utilizando. No caso aqui nós estamos com Bitcoin BUSD. E quando isso daqui vir para a mainnet, nós já temos informações de que vão ser quase 20 pares ou 20 pares aí, né? Vai ter DOT, vai ter Link, vão ter outros protocolos grandes no mercado para que você possa fazer as suas operações aqui. Uma coisa importante de falar é que derivativos não são
operar as moedas, você não está operando a moeda, você não está adquirindo aquela moeda, então você não precisa assim tanto de liquidez de outra parte e assim por diante, né? Você aqui basicamente está apostando na moeda, você não está comprando ou adquirindo ela, você está abrindo um long ou um short na moeda. Essa moeda não é sua, você não está adquirindo nela. Então é importante que você preste atenção nisso até para você se atentar aos riscos, porque operações em derivativos é muito arriscado. E não basta só você vir e entender sobre a plataforma da Pose e não for a fundo estudar sobre análise gráfica, cara. É muito importante que você estude sobre análise gráfica e entenda como que você faz para fazer as operações, as estratégias, o que é o suporte, uma resistência, o que é uma Fibonacci, o que é um RSI. Inclusive eu tenho um vídeo muito antigo sobre suporte e resistência, eu vou deixar aí na descrição e aí você pode acessá-lo e entender um pouco. Mas se aprofunde no assunto antes de fazer as operações, porque lógico, quando isso aqui vir para a Bainet, vai ser grandioso e várias pessoas vão querer utilizar e você também vai ficar animado para conseguir utilizar. Então é interessante que você estude sobre o processo de trading aí. Putz, estou lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Bom, então aqui nós temos o par, aqui em cima nós temos o preço que o ativo tá, e aqui nós temos a variação de preço, né, nas últimas 24 horas em porcentagem, e aqui o preço máximo e o preço mínimo que esse ativo teve também nas últimas horas, né, nas últimas 24 horas, e aqui o valor total que foi negociado. Aqui mais para a direita nós temos o order book, onde nós vamos ver os preços, né, onde estão as maiores ordens, onde as ordens estão atacando o mercado. Aqui embaixo nós podemos acompanhar todos os trades, mas na direita nós temos também as order limit e as ordens a mercado, tá? E aqui é onde você vai poder programar as ordens ou executá-las a hora que você quiser. Market, né, é ordem a mercado, ou seja, você colocou, vai pegar na hora. E limit é ordem que você programa um determinado preço para isso acontecer. E aqui você pode decidir a alavancagem que você quer fazer. Voltando aqui para o lado direito na tela, nós vamos ter aqui todas as ferramentas que você vai poder utilizar, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui uma linha horizontal aqui no gráfico de 1 hora, nós vamos traçar aqui um suporte nesses 15.599 e vamos traçar aqui uma resistência nesses 16.760. Então você pode ver que você consegue utilizar essas ferramentas, né? Tem várias ferramentas aqui que você pode utilizar, tem a Fibonacci, que seria interessante você estudar Fibonacci para traçar alvos, estudar o famoso Fibogap, que aí sim você vai conseguir tirar bastante retorno do mercado. Aqui em cima nós temos o tempo gráfico que você vai poder usar, né? Então nós temos de 1 minuto até 1 ano aqui. Porém, eu tinha visto, fuçando, que o gráfico diário e o gráfico de 3 dias ainda estão desativados, ou seja, devem estar testando, né? Isso daí deve estar sendo programado ainda. Então nós conseguimos usar até o gráfico de 4 horas aqui por enquanto. Então nós vamos deixar aqui no gráfico de 4 horas para a gente poder fazer testes de operação. Aqui embaixo, ó, nós temos o volume do mercado e aqui nós temos alguns indicadores, né? Aqui você coloca indicadores, você vai poder escolher alguns indicadores para você colocar aí. E aqui é o formato das velas, né? Você pode mudar, por exemplo, para linha. Eu não consigo olhar gráfico em linha, por exemplo, né? Eu prefiro olhar com as velas, com os candles bonitinho aí. Enfim, meus amigos, vamos começar aqui o que importa. Vamos abrir algumas ordens. Vamos começar em market para a gente ver como funciona, né? Eu quero abrir uma ordem de $1.000. Sei lá, não vou colocar alavancagem, né? Vamos colocar alavancagem só para ver como que funciona. Vou colocar uma alavancagem de 2x, eu vou abrir um long, ou seja, eu vou apostar que o mercado vai subir com ordem a mercado, ó, ele vai carregar aqui na lateral, ele vai mostrar a taxa, então é importante que você se atente a isso. Lembrando que quando isso daqui for para a Pose Chain, a taxa vai ser muito mais barata, porque a blockchain da Pose é realmente, sei lá, 5 vezes mais barata do que a Binance Smart Chain, é muito barata mesmo. Então você clica em confirmar. Uma observação importante é que na BNB as taxas é uma variável de acordo com o preço do token. Então às vezes você pode pegar umas taxas mais caras e outras mais baratas. Na Pose Chain não, as taxas vão ser fixas, então você não vai sofrer com a oscilação, né? O token pode estar 1 centavo ou $1.000 que vão ser a mesma coisa. No nosso caso a transação aqui foi submetida, ela foi enviada, então a gente já pode ver que ela já aparece aqui no order book, né?
que ela já foi a posição aberta aqui, que nós abrimos uma posição em 19.490 aí. Aqui ele deixa quando que nós podemos ser liquidado, que é caso ele venha aqui aos 8.492 dólares, né? Então, nós estamos posicionados. Você pode ver que a ordem aparece aqui e ela é bem simples. Conforme o mercado for caminhando, aqui vai mostrando para a gente o resultado, né? Quanto nós estamos ganhando, quanto nós estamos perdendo e a porcentagem disso. Aqui em Market ou em Limit você consegue encerrar a operação a mercado ou programar para encerrar essa operação. Isso entra aqui onde eu falei, tá? Você consegue programar ordens, né? Você consegue programar as ordens. Então aqui você consegue colocar, por exemplo, para você entrar numa operação caso o Bitcoin bata 15 mil dólares ou caso ele venha aos 16 mil dólares, você consegue abrir essas margens de operação programada, tá? Aqui, ó, se você vir aqui embaixo e clicar, você vai conseguir digitar o limite que você quer para o seu stop, tá? Então assim, se você perder uma margem de 400 dólares, o mercado te tira automaticamente. Ou se você tirar uma margem de 200 dólares, o mercado te tira. No caso aqui, vamos colocar que nós vamos sair quando bater uma margem de 1.000 dólares. Então, confirmar aqui, ó, ele vai cobrar mais uma taxa para isso. Então, não sei se isso daqui vai ser só na testnet ou se vai já vir na mainnet. Eu espero que fique só na testnet, que na mainnet isso daqui esteja com as taxas lá embaixo, tá? Mas lembrando que é muito difícil operações em blockchains não terem taxa, porque você precisa pagar as taxas da rede, porque é assim que a rede funciona. Então, nós podemos programar uma margem aqui, no nosso caso já apareceu, tá vendo? A gente acrescentou mais 1.000 dólares de margem aí. E nesse momento aqui ele vai mostrando, nós estamos ganhando 3 centavos de dólar, 0,02 de variação e assim por diante. Agora, meus amigos, nós vamos abrir uma ordem limite no BNB. Tá, vamos pegar aqui o BNB e vamos abrir uma ordem, né? O gráfico de 4 horas do BNB tá esquisito, mas isso acontece por quê? Por conta dos testes, tá? Lembrando que se você abrir aqui e tiver alguma coisa estranha, você está na testnet. Se você encontrar algum erro aqui, você está na testnet. O objetivo é que você encontre esses erros e passe para frente para que eles possam ser consertados. E quando vier para a mainnet, que aí sim a funcionalidade vai estar ocorrendo, que ele venha de forma saudável e com toda a perfeição. Aqui nós vamos abrir uma ordem limite. Nós temos o BNB a 295 dólares. Eu vou colocar uma ordem teste aqui de 297 dólares. 0,04. Eu quero abrir uma ordem com 1.000 dólares aqui, com uma alavancagem de 4 vezes. E eu quero abrir o que? Outro long. Então eu vou clicar aqui, eu vou abrir um long aqui no BNB, vamos ver como que vai reagir a isso, né, a plataforma. Então ele já lê, pode ver que é rápido, né? Imagina quando isso daqui também estiver na PosiChain, por exemplo, que a PosiChain são segundos, né? São milésimos de segundo que acontece em cada transação. Então a gente colocou aqui e pronto. Ele colocou que foi aceito, mas ele ainda não aparece, às vezes tem um delayzinho. Ah, já foi. Só que aqui, meus amigos, ele abriu a ordem, tá? Ele não programou a ordem, ele abriu a ordem. Então, pode ser que também ainda esteja em teste, isso daí não esteja saindo da melhor forma possível. Mas ele abriu a ordem que estava e não programou a ordem para aonde eu queria, né? Eu tinha pensado aqui por um minuto que podia ser que quando a gente colocasse a ordem ali no limite, ele programasse uma ordem de saída, né? Ele comprasse a mercado e programasse uma ordem de saída, mas não. Ele realmente não programou. Mas tá aí a ordem que nós colocamos, né? Agora eu vou tentar abrir no Ethereum, vamos ver o Ethereum. Vamos tentar abrir uma ordem aqui no Ethereum de long também, né? Vamos colocar 1.000 dólares, só que dessa vez vamos entrar alavancado em 10 vezes. Aqui no gráfico tá um preço, eu vou tentar colocar para comprar Ethereum a 1.100. Abaixo do valor. Vamos ver se ele programa a ordem ou se ele vai comprar a ordem a mercado. Deixa eu ver o que ele faz. Ele está dizendo aqui que a gente vai comprar uma quantidade de 0.9 Ethereum. Do mais, ele vai ler a transação e ele vai colocar a ordem ali para nós. Vamos ver aqui. Pronto, ó, a transação foi enviada, foi confirmada, está processando e daqui a pouco ela vai aparecer para a gente no order book, né? Aqui nas posições. Aqui, meus amigos, como é que funciona? Aqui são as posições que você está aberto e aqui são as ordens que você pode deixar programadas, mas por algum motivo nós não estamos conseguindo programar essas ordens aí. Mas depois a gente tenta entender o que está acontecendo. Aqui nós temos ordem histórica, ó, que foi a ordem
do Ethereum, tá vendo? Uma ordem limit que ela, inclusive, ela conta aqui que tá aberta, ó. Ela fala aqui que tá aberta, mas ela não aparece aqui, ou seja, ela não chegou a abrir. Então a gente não conseguiu programar essa ordem. Eu vou tentar refazê-la no valor que o Ethereum tá agora. Vamos ver se ele vai colocar a ordem aqui. Colocar uma quantidade de $1000. Vamos abrir aqui o long e pronto. Clicamos aqui, ele vai ler a transação e ele já vai abrir pra gente aí, para nós vermos como que vai funcionar isso daí. Ele vai ler na MetaMask, toda vez ele vai ler, então toda vez você vai ter que ficar confirmando, né, as operações. Mas isso acredito eu na verdade, que a solução esteja na blockchain da Pose, né, que aí vai funcionar de uma maneira diferente, uma maneira mais rápida, mais dinâmica ali, com mais interação. A transação está pendente, então a gente tem que esperar um pouquinho para ela acontecer. Vamos lá, informação importante. Eu atualizei a página aqui e aí apareceu isso daqui, ó, Open Ordens. Então a ordem limit tá funcionando sim, tá? Eu que não tinha atualizado a página. Foi só dar um F5 que isso daqui apareceu, né? Então nós temos a ordem que nós colocamos do Ethereum agora, que foi em 192 redondo, e ele estava em 192.13, e a nossa ordem de $1.100. Então ela tá aqui sim aberta, programada para caso pega uma, acabou de ser pega. Vocês viram? Acabou de pegar a ordem e abriu ela. Olha que interessante, acabou de acontecer. Muito legal, já pegou, já abriu, sem distinção de preço, sem nada, cara. Muito interessante. Então, meus amigos, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Peço para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo, para ele também fazer o testnet da Pose e ajudar, assim, no desenvolvimento do projeto. Até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu!